Sobre a questão da confissão, né? Também a gente vê que as pessoas têm muitas dúvidas sobre a questão da confissão. É bom a gente começar a quaresma já com uma confissão, né? Tem esse costume de dizer aqui, é bom começar a quaresma confessando, mas na verdade a necessidade é sempre que houver um pecado grave. Sim. Né? De confissão. Eu queria esclarecer um pouco aqui dúvidas como muita gente confunde a confissão com direção espiritual, acha que vai chegar na confissão e é para contar os problemas do vizinho que falou para não sei quem, que não falou e na verdade, né, a confissão ela tem que ser aquele ponto onde você apresenta os seus pecados, não o porquê, a história, a não ser que haja necessidade ou que o sacerdote peça, né, para que você fale mais sobre. A confissão, ela é um preceito da igreja, né? A obrigatoriedade é a confissão pelo menos uma vez por ano. É o mínimo que a igreja exige. Por quê? Porque existe uma outra lei que é a obrigatoriedade da comunhão na Páscoa. Então, durante a Páscoa, você está obrigado a receber a comunhão. Então, para você bem receber a comunhão, você tem que estar confessado. A prática da confissão na Quaresma é uma prática que visa nos preparar para a comunhão pascal. Evidentemente que confessar uma vez por ano só é muito pouco. A igreja, ela sempre exige o mínimo dos fiéis. Ela é uma mãe muito bondosa, ela nunca exige muito, ela exige pouco. Então ela exige uma vez por ano a confissão, mas a prática mostra que confessar uma vez por ano é insuficiente para 99% dos fiéis. Então o que a gente aconselha é que a confissão ela seja frequente. E a frequência é bom que você decida com o seu confessor, com o seu diretor espiritual, né? Para leigos, exatamente, você faz um exame de consciência para poder bem preparar a sua confissão. O ideal, eu acredito que para leigos seja pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, eu acho que seria uma frequência mais adequada. E como confessar? Bom, a primeira coisa para você fazer uma boa confissão é pedir para Deus a graça do arrependimento, né, dos seus pecados. O ponto alto e mais importante da confissão é arrependimento. E existem dois tipos de arrependimento. Existe o que a gente chama de contrição perfeita, que é quando você se arrepende dos seus pecados por amor de Deus, você sabe que o seu pecado lesou a majestade divina e você se arrepende deles. E existe o que a gente chama de atrição. A atrição é quando você se arrepende dos seus pecados porque você tem medo das penas do inferno. A atrição já é suficiente para que você tenha o perdão dos seus pecados. E lembrando sempre que arrependimento não é sentimento. Você não precisa de sentir nada. Você tem que ter uma decisão, né? O arrependimento é uma decisão de não mais pecar. Você não precisa estar sentindo uma dor interna. Em certos casos você pode sentir uma dor interna, mas não é necessário. O necessário para o arrependimento é o desejo e o propósito firme de não pecar. Perdão. Pronto. Vida segue. Essa é uma dúvida frequente aqui, né? Por exemplo, mas eu não senti nada. Não tem problema. Honesto com Deus, né? Não tem problema. O arrependimento, mas não é sentir. É a decisão de se arrepender. É a decisão de se arrepender. Ô Pedro, Deus, talvez vocês me ajudem. E eu acho que tem muito assim. Eu me confessei muitas vezes assim, me policiei para não me confessar assim. De justificar o pecado. Exatamente. Padre, eu roubei o celular de Dilson. Não, mas, sabe, eu roubei, porque aí tava aqui na minha frente, eu cheguei. Aí era tal hora, fácil, né? Me pegar. Não, sol tava... roubei. Sim. Acabou. A gente quer justificar o nosso erro, eu acho que não é isso, né? Com certeza. Aí depois que você se arrepende, você faz o exame de consciência e vê seus pecados, vem a acusação dos pecados diante do sacerdote, né? Como que é feita essa acusação dos pecados? A acusação do pecado tem que ser sincera e direta. E ela deve conter 3 partes. O pecado que você cometeu, o agravante, se houve um agravante, e a quantidade de vezes aproximado que você pecou, se você não souber o número exato. Poderia dar um exemplo, por exemplo? Por exemplo, caluniei meu pai 5 vezes. Porque você tem o pecado, qual que é o pecado que você cometeu? Calúnia. Entendido. Agravante. O pai. O pai. Por quê? Porque você está cometendo pecado. A calúnia é um pecado quanto o 7º mandamento. E ter caluniado o pai é um pecado quanto o 4º mandamento. Então você tem um agravante. E a quantidade de vezes, 5 vezes. É isso que você tem que falar. Porque uma coisa porque poderia, por exemplo, ser uma terceira pessoa. Porque é mais grave você caluniar seu pai do que uma outra pessoa. Você não conhece. Eu cheguei uma pessoa na rua porque me fechou no trânsito. Exatamente. É um pecado. Mas talvez, se é que existe não uma é escala de pecado, não é tão grave quanto essa agressão ao pai. Não. Então, assim, por exemplo, um outro exemplo. Roubei a caixinha da igreja 2 vezes. Então você tem o pecado de roubo. A caixinha da igreja, porque é um pecado de sacrilégio, porque é um dinheiro destinado ao culto. Então você comete pecado de sacrilégio, é um pecado contra o 1º mandamento. 2 vezes a quantidade. É assim que você tem que acusar seus pecados. Por exemplo, da pessoa que descobre que masturbação é pecado. E ela se masturbou a vida inteira. Como é que ela vai saber quantas vezes? Aí ela pode falar. Então, em caso de pecados assim que a pessoa cometeu muitas e muitas vezes no passado, que é o caso, por exemplo, de pessoas que às vezes não se confessam há muitos anos, elas não sabem como confessar a quantidade. Então, o que você faz? Você diz mais ou menos para o sacerdote há quanto tempo você comete esses pecados. Eu cometo esses pecados há 10 anos, com uma frequência 3 vezes por semana, em média. Então você não precisa de ser totalmente exato, porque você não tem como ser exato. Por que a gente diz a quantidade de vezes? É para que o sacerdote ele tenha uma noção de qual é o estado de sua alma. Porque uma coisa é você cometer um pecado uma única vez. Outra coisa é você cometer um pecado 100 vezes.
Se você comete o mesmo pecado 100 vezes, aí pode ter um problema de vício. Pode ter um problema de um distúrbio. E o sacerdote, na confissão, a confissão também é um tratamento espiritual. Ele pode te orientar. Então ele vai te orientar melhor. Uma coisa é um jovem que chega, cometi pecado de fornicação uma vez. Pô, você cometeu pecado de fornicação uma vez, foi um, digamos assim, um desvio de percurso, um deslize. Agora, se o cara tá, toda semana eu cometo 5 vezes, aí você já vê que tem um problema a mais. Entendeu? E pode ter uma causa que justifique. E pode ter uma isso. causa, aí o sacerdote vai poder investigar melhor isso. Entendeu? Então, assim, por isso que a gente relata a quantidade de vezes. Não é porque o padre é curioso de saber, é para que para que o padre possa conhecer melhor o seu real estado. Entendeu? O padre, eu fui lá e me confessei esse pecado que é vergonhoso e tal. Muita gente tem vergonha de confessar. O padre, ele saiu da confissão, ele vai contar para todo mundo, pro sacristão, para todo mundo. Não, o padre, ele é obrigado ao segredo de confissão. Esse segredo de confissão, se o padre não cumprir com isso, ele é penalizado com a excomunhão. Eu tô dizendo isso Entende? porque muita gente tem medo de confessar. Não. Por medo do padre sair contando. Não. Primeiro que quantas pessoas confessam? Olha, eu acho que existe esse medo, mas eu acho que... Eu não diria maior, mas vamos colocar maior, a vergonha. Porque há pecados que eu acho que é vergonhoso. Eu digo por mim. Entendeu? Porque você fala, nossa, não é possível. E além da vergonha, eu vejo que, por exemplo, muita gente não se confessa, tem testemunhado alguns amigos, não confessa porque não sabe o que confessar. Então, talvez falta uma formação, Não, eu queria confessar, mas eu não sei, eu vou chegar lá, eu não tenho pecado. Então, assim, talvez, além da vergonha, muitas pessoas não se confessam porque são vergonha, não sabe. Né? Eu acho que um exame de consciência aí no Google que você dá, e um exame de consciência da igreja, eu acho que já é... Isso, vamos fazer um resumo aqui, então. Poderíamos começar com o exame de consciência, né? Sim. No meu canal porque do YouTube aí quando nós falamos Veritas também. Quando a gente fala exame de consciência, é apontar os pecados, né? Sim. O que é esses pecado? pecados aí, aproveitando, né, a oportunidade, só retomando aqui, porque o objetivo, talvez, a gente falar do jejum e a gente falar da penitência, né, do podcast, é porque nós estamos chegando à quaresma. Sim. Então, os dois estão totalmente ligados. Não é que nós falamos um assunto de jejum e já pulou para a penitência, não. Na verdade, daria um podcast para cada assunto, né? Mas, claro. Dentro da quaresma eles estão e ligados. a confissão e a abstinência está ligado dentro disso, né? É bom lembrar também que a confissão ela é um aspecto da penitência que também ela deve ser corroborada pela penitência pessoal, né? Que a gente se impõe. Então, por exemplo, durante a quaresma, o gesto alto de penitência é ir se confessar. Mas esse gesto ele deve ser precedido por outros gestos de penitência que nós iremos fazendo. Por exemplo, o próprio jejum, a própria abstinência de carne, ou qualquer outra forma de penitência que você escolha, né? Você pode, durante a quaresma, decidir, por exemplo, nessa quaresma eu vou às sextas-feiras rezar uma via sacra. Por exemplo, legal. Você poderia acrescentar isso como um propósito quaresmal. Ou então, na minha quaresma eu vou, sei lá, no asilo dar banho nos velhinhos uma vez por semana. Pode ser uma penitência quaresmal. Esses gestos de penitência ajudam você a melhor se preparar para a própria confissão, porque aumenta em você a virtude da caridade, né? O arrependimento ele é muito ligado à caridade, porque o que eu falei para vocês a partir do momento que a gente já está arrependido dos nossos pecados, sinceramente arrependido, você já tem o perdão de Deus. São os mutirões de confissão, né? Que haja vista, por exemplo, na nossa cidade nós temos 2 sacerdotes. Nós temos um número de católicos hoje em Moçambique, 15 mil católicos. Talvez eu vou estar errando isso. Estou chutando. 15, 16, 17 mil católicos. Sim. Suponhamos que todos desejam, não, eu vou confessar esse ano aqui. 2 sacerdotes, não daria conta. Sim. Se for 2 minutos cada um lá, não dá conta de atender todo mundo no período da quaresma. E aí esses mutirões de confissão na nossa diocese oportuniza que mais pessoas tenham esse acesso à confissão. Não que não tenham, porque na nossa paróquia, graças a Deus, salvo engano, são 2 dias por semana, né? Então tem um horário ali, e assim, haja vista que também não se nega a confissão, não diria em momento inoportuno, mas fora desses horários convenientes de confissão. Então você chegar ali, o padre te atende, claro, tem no horário, ele vai te atender. Então na quaresma, na nossa diocese, de maneira especial, no nosso setor, tem isso. Esse dia, por exemplo, a quarta-feira, tal, mutirão de confissão. Então é uma maneira de oportunizar que mais pessoas se confessem, né? E é legal, eu acho que é uma oportunidade a mais de a gente ter essa confissão. Muitas vezes, quantos católicos tem, né? Como eu disse, às vezes por não saber, e os padres às vezes ficam lá e as pessoas não vão buscar, né? Talvez por não saber. E aí também já entra a pergunta, mas aí depois o Léo pode estar postando também, o exame de consciência, alguma coisa, mas a pessoa fala, o que é pecado? O que é o pecado? É mandamento? É da igreja? O que eu faço para mim ter um pecado? Então, o pecado é uma transgressão da lei divina, né? Então, para que a gente conheça se a gente tem pecado ou não, nós precisamos de saber qual é a lei divina. Geralmente, pelo fato de nós termos inteligência, nós temos uma percepção de quando a gente comete um erro, né? Santo Agostinho, ele dizia, a alma sabe quando ofende a Deus, né? Mas, de forma geral, para que a gente conheça o pecado, a gente tem que formar a nossa consciência conhecendo qual é a lei de Deus. Então, a gente precisa de estudar o catecismo, né? Para saber o que a igreja ensina a respeito dos pecados. Geralmente, os pecados que precisam ser confessados, e aqui é uma coisa que a gente ainda não disse, são os pecados mortais. Eles são matérias obrigatórias da confissão. Se você
omite voluntariamente na confissão um pecado mortal, aquela sua confissão é um sacrilégio, ela é inválida. O que é o pecado né? mortal, então? Pecados mortais são os pecados que rompem a nossa amizade com Deus de maneira definitiva. Geralmente são os pecados que atentam contra os 10 mandamentos da lei de Deus e os 5 mandamentos da igreja. Então, por exemplo, são aqueles pecados que diretamente atentam contra isso. Então, por exemplo, faltar às missas ao domingo é um pecado mortal, porque atenta contra o mandamento da igreja. Por exemplo, matei, atenta contra o mandamento, que é o 5º mandamento. Adultério, atenta contra o 6º mandamento, entendeu? E é muito pontual, né? Sim, são coisas... Amar a Deus sobre todas as coisas primeiro. Não amei a Deus. Pronto, Fechou. Lembrando sempre que os pecados, eles são graduados de acordo com o número que eles têm dentro dos 10 mandamentos. Ou seja, pecar contra o primeiro mandamento é mais grave que pecar contra o 8º mandamento, por exemplo, né? Então, por exemplo, os pecados que vão diretamente contra Deus, apostasia, heresia, cisma, blasfêmia, são pecados muito mais graves do que um homicídio. Porque o assassinato de alguém é um pecado contra o 5º mandamento, entendeu? Dentro dos pecados que vão contra os mandamentos da lei de Deus, você também tem gradação entre eles, como você disse. Então, por exemplo, nem todo pecado contra o 7º mandamento, que seria o não roubar, é pecado mortal. Por exemplo, roubar uma agulha não é um pecado mortal. Entendeu? Roubar um pobre é um pecado mortal, porque o pobre você está tirando dele até mesmo aquilo que ele tem, né? Justo. Todo pecado contra o 6º mandamento são pecados mortais. Não existe pecado contra o 6º mandamento que não seja pecado mortal, entendeu? Inclusive aquela olhadinha, você que é casado, né? É adultério, né? No coração. Jesus disse, né? Para que haja um pecado mortal, é necessário, primeiro, que você tenha matéria grave. Entendeu? É a primeira coisa, né? Segundo, é que você tenha plena ciência de que aquilo é um pecado. Porque hoje, infelizmente, muitas pessoas não sabem que é pecado, né? Justamente. Então você precisa ter plena consciência de que aquilo é pecado. E você tem que ter consentimento. Ou seja, você sabia que aquilo era errado e você quis aquilo e você fez aquilo, entendeu? Se faltar uma dessas coisas, exatamente. Exatamente, entendeu? Ao mesmo tempo que é fácil pecar, mas também não é tão fácil assim, porque você precisa de 3 coisas, né? Eu acho que é aquela analogia do tripé, né? Se falta um, não tem um pecado. Exatamente. Não, eu sei, eu quero fazer. Não, mas eu não fiz. Não fez. Exatamente. Então ele tem que passar por essas 3. Tem que passar por essas 3 coisas. Por exemplo, eu tô precisando de dinheiro, eu sei que roubar é pecado. Você sabe que você quer, mas você não roubou. Exatamente. Então não concluiu o negócio. Exatamente. Nossa, cara, eu precisava pegar esse dinheiro aqui. Não, mas não peguei. Então não teve a finalização ali. Exatamente. Agora, a grande questão do não saber, que entra a questão da ignorância invencível, né? A formação. Exatamente, porque a gente pode ser culpado da nossa ignorância. Porque senão a pessoa fala, então eu não vou estudar, não, exatamente. Aí eu passo a vida inteira. É o famoso, já que eu não sei, é melhor não saber, né? Mas aí, não é assim, aí seria também um... Aí você pega por... A sua ignorância é culposa. Então você realmente está em pecado. O que escusa, digamos assim, do pecado é a ignorância invencível. Aquela pessoa que não tem os meios de saber que aquilo é pecado. Aí só que existe também, Dilson, eu estou nesse comentando aqui da confissão, Pedro, talvez você pode ilustrar, que aquilo que está na nossa alma, né? Que aquilo, por exemplo, uma lei natural. A lei natural. Porque não precisa ninguém ensinar nós que matar é errado. Sim, existe uma lei natural. Isso já está dentro de nós. Sim, exatamente. Então aí tem essa questão também, mesmo com essas pessoas. Sim. Entendeu? Mesmo com essas pessoas. Sim, existe um princípio moral básico que é faça o bem e evite o mal. Entendeu? Isso todos os homens, pelo fato de terem a razão, eles podem chegar ao conhecimento. Exatamente. Então isso é o mínimo que toda pessoa tem que seguir. Fazer o bem e evitar o mal, isso é o mínimo. Agora, existem certos pecados pontuais que às vezes são pecados, mas não é evidente que é pecado. Por exemplo, não jejuar na quarta-feira de cinzas. É pecado. Se você não cometeu o jejum, se você está dentro da lei da abstinência e do jejum, como a gente falou agora há pouco, se você não jejua e não faz abstinência nesse dia, você está cometendo um pecado. Mas mortal? Não é um pecado mortal. Mas aí esse pecado não é evidente. Então, esse tipo de pecado, você tem que chegar ao conhecimento dele pelo estudo. Pela formação. Entendeu? Agora, tem pecados, como o Jean disse, que são evidentes. Agora, esses não escusam, porque você tem condição de chegar a eles pela sua própria razão. Trair, né? Exatamente. É muito claro isso. A consciência de que ele está fazendo algo ali. Exatamente. Então, aquilo que você faz escondido, você fica esperto, que às vezes pode ser que seja um pecado, entende? Nós temos aqui também